Glória a Deus. Paz, queridos. Já que você sentou, fique de pé um pouquinho mais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Diogo. Faço parte da equipe pastoral, equipe do pastor Herine, a pastora Carmen. Tenho o grande privilégio de estar nessa casa há um bom tempo. Mais de 20 anos, desde que nasceu. Tive um tempinho fora, mas um bom filho sempre volta para casa. Aleluia. Estou extremamente animado para compartilhar com os irmãos essa palavra. Essa palavra tem me perseguido nas minhas devocionais, no meu tempo com Deus. Deus tem ministrado essa palavra e ela tem tudo a ver com o que o nosso amado pastor compartilhou conosco domingo passado. Quem lembra que o pastor Herine pregou domingo passado? Deus vê, Deus ouve, Deus sabe de tudo, Ele nos conhece. Aliás, como feituras de Deus, aqueles que foram feitos por Ele, criados por Ele, certamente Ele nos conhece muito bem. Ele conhece o teu coração. Irmãos, eu sou meio que um perseguidor da palavra de Deus, da presença de Deus, de me comunicar com Deus. Essa é a grande solução da minha vida. Então não tem nada a ver para mim com religião, ou com esquema, ou com ritual. Viver na presença de Deus para mim é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Eu vim de lugar de densas trevas, eu vim de lugar onde meus pés me levaram para a morte, para a destruição, para a desgraça. Então quando eu fui encontrado por Deus, essa é a minha grande esperança. Eu entreguei para Ele o controle e Ele conduz a minha vida. E nos 5 ministérios como profeta, sempre procurando ouvir o que Deus está falando agora, hoje. E eu creio, irmãos, que essa palavra, ela pode mudar a nossa forma de lidar com a presença de Deus. Quando Deus Ele nos criou para um relacionamento. Deus não nos criou para ficar fazendo coisas. Quando Deus dá uma direção para o homem, para que ele cultivasse a terra, essa palavra cultivar, ela tem origem da palavra culto. Então é como se nós estivéssemos ali trabalhando e cultuando, e vivenciando a presença de Deus. Embora Deus encontrasse com o homem pontualmente ao cair da tarde, o homem tinha uma relação diária com Deus. O tempo todo o homem se relacionava com Deus, ele pensava nas coisas que Deus tinha falado, procurava viver pela vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que quando o homem resolve desobedecer, quando o homem peca, o homem morre, sim ou não? Muitos pensam que o fato do homem ter morrido espiritualmente e ter continuado a sua vida, vivendo, caminhando, comendo, se vestindo, reproduzindo, isso manteve o homem em alguma situação boa ou favorável. Mas a verdade é que, baseado na palavra de Deus, quando nós caímos, o que acontece literalmente? Quando o homem cai, o que acontece? Ele perde a presença de Deus. Então a Bíblia considera a morte, olha só como esse assunto é importante. Para Deus, morte é perder a presença de Deus. Quando o homem é expulso do jardim, ele morre. Ele morre porque ele perdeu a presença de Deus. Ele perde a relação com a presença de Deus. Então, quem não vive diante de Deus, diante da presença gloriosa de Deus, está morto. Nos seus deleites, nas suas concupiscências. Entende isso? Então eu quero falar de 3 aspectos da presença de Deus. Pretendo bater o recorde e ser bem breve nessa meditação, porque eu quero ministrar com os irmãos. Então o objetivo dessa palavra é responder a pergunta: por que Deus revelou a sua presença para nós? Qual é a pergunta? Por que Deus revelou a sua presença para nós? Por que Ele quis fazer isso? Ele estava de boa, não estava faltando nada para ele estava feliz.
arrumou uma confusão, né? Se revelou para nós. A gente tem um monte de argumento para falar disso, porque estava tão bom que ele resolveu multiplicar, porque o amor ele é abundante, então ele foi transbordando até que Deus nos criou e compartilhou da sua vida para nós. A gente pode passar aqui um tempão falando um monte de motivos, porque Deus revelou a sua presença, mas a gente vai ver aqui na palavra como é profundo, como é poderoso o que Deus quis fazer. Então nós vamos caminhar para essa resposta, amém? Alguns significados mais comuns de presença de Deus, mais de todos, é Shekinah. A Shekinah de Deus é uma palavra hebraica que significa morada, fixação, habitação ou presença de Deus. Um conceito espiritual que representa com o divino e iluminação espiritual. Então essa palavra ela é utilizada na teologia judaico-cristã e é um conceito encontrado na literatura talmúdica. Irmãos, essas informações são importantes, tá bom? Parece só uma leitura, né, simples, de um significado qualquer, mas é importante a gente entender que quando essa palavra é citada em hebraico, onde Deus queria chegar, o que ele estava dizendo com isso, né? Então ela representa manifestação divina, iluminação espiritual, comunhão direta com o divino, paz interior, conexão profunda com o que é sagrado. Uma outra expressão ainda para a presença de Deus, pouco menos usada, menos conhecida, quem aqui já tinha ouvido falar sobre a Shekinah? Uma palavra mais comum, mas também tem uma outra palavra em hebraica também, uma outra expressão, que é penim el penim, ou panim el panim. É uma expressão hebraica que significa cara a cara, ou face a face. É esse lugar que nós estamos buscando, amém? O ápice do relacionamento do homem com Deus vai ser quando nós pudermos olhar para Ele e ver Ele face a face, como Ele é. Essa é a promessa de Deus, é isso que nós devemos perseguir durante toda a nossa vida. Eu não sei como que vai ser o céu, eu não sei de ruas de ouro, eu não sei, irmãos, necessariamente quem que vai estar lá, mas eu sei de uma coisa, nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos poder vê-lo face a face, e esse é o maior prêmio, o maior presente que alguém pode ganhar. Então, os três aspectos da presença. O primeiro é a onipresença. Quem já tinha ouvido falar desse termo? Somos crentes, velho. Onipresença. O que é a onipresença? É um atributo divino. Significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Como assim? Não sei. Só sei que foi assim. Ele consegue. Não tem como colocar Deus numa caixinha, não tem como colocar. Deus está no céu. Mesmo quando a gente fala isso, irmãos, imaginando a imensidão do céu, como o céu é grandão, o céu é finito, o universo é finito, então não dá para colocar Deus nesse lugar. Então o céu que a Bíblia fala que Deus está, não é o céu que a gente olha para cima e vê. Esse é um lugar onde Deus habita. É o céu. Que lugar é esse? Então, é o lugar onde Ele está, onde Ele manifesta a sua glória, a sua presença. Não é um lugar necessariamente, embora nós saibamos que é um lugar, não é um lugar como a nossa mente pode imaginar. Porque senão a gente colocaria Deus fechado num esquema, e Deus não cabe em lugar algum. Então é um atributo de Deus que transcende os limites do tempo e do espaço. Uma característica que permeia toda a criação. Deus está em todos os lugares. Tem um pouco a ver com a graça comum, né? Quem sabe o que é a graça comum? Quem já ouviu esse termo? Graça comum quer dizer que o sol nasce para todos. Todo aquele que planta, colhe. Todo aquele que trabalha, recebe. Essa é a graça comum. Inclusive, irmãos, a graça comum, se não for a graça comum na terra, nós estaríamos em extremo sofrimento. Eu imagino que nós nem estaríamos mais aqui, porque a graça comum também tem o poder de diminuir a ação do mal. O fato de Deus ser onipresente e a graça dele estar atuando na terra diminui o mal.
As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus e por isso a ausência do bem é o crescimento do mal. Então o mal tem se espalhado, né? As pessoas têm sido cada vez mais cruéis umas com as outras. Mas isso ainda, acredite, não é pior porque a graça comum, porque a onipresença de Deus opera e diminui essa maldade do mundo. Vamos lá, abre sua Bíblia aí em Salmo, ou me acompanhe. Salmo 139, capítulo 139, versículo 7. Olha aí que diz o nosso amado rei Davi: não há nenhum lugar onde o seu espírito não esteja, nenhum sítio onde possa escapar da sua presença. Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Aqui ele já está falando de uma presença participativa, de uma presença com uma certa relação, amém? Nem todo mundo usufrui dessa presença, desse cuidado de Deus específico. Como eu disse, através da graça comum, sim, as pessoas são tocadas por algum tipo do cuidado de Deus, mas não como nós, aqueles que o servem, que estão conectados a Ele pelo sacrifício de Jesus. Isaías 66, capítulo 66, versículos 1 e 2. O Senhor diz: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. De novo, aqui já destacando o fato dele estar em todos os lugares, mas o fato dele ter uma relação de cuidado com algumas pessoas. Então a onipresença de Deus, ela não afeta necessariamente a vida das pessoas. Amém? É um tipo da presença de Deus, é um aspecto da presença de Deus, o fato dele estar em outros lugares, todos os lugares. Vocês concordam com isso, irmãos? Aceitam essa doutrina, está de boa? Porque aqui também não dá para discordar. Então você faça teologia, arruma um bom argumento e aí a gente vai conversar sobre isso. Ou os professores de teologia aí, a gente gosta dessas confusão. Principalmente o pastor Paulo, procura ele que ele se vira. Se Deus está em todos os lugares e nós concordamos com isso, então Deus está na Cracolândia. Sim ou não? E nos botecos da vida. Então você entende, irmãos? Uma coisa é Deus estar, é Deus saber, é Deus conhecer, e outra coisa é Deus se manifestar. Amém? Vocês estão comigo? Estamos caminhando. Então o objetivo da onipresença é nos lembrar que Deus vê, ouve e conhece todas as coisas, que nada foge do controle das mãos de Deus. Ele é que fala para o mar, para as ondas, onde elas devem parar, até onde elas devem ir. Ele cuida de todas as coisas para que elas permaneçam como elas são. Então, se há 100 anos atrás nós fizéssemos um processo químico, juntando alguns elementos, daria um resultado. E ainda hoje, esse mesmo processo dá o mesmo resultado. Por quê? Porque Deus administra todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Eu costumo dizer que essa pauta, né, de ecologia, de ecossistema e camada de ozônio, se dependesse mesmo de nós, irmãos, para acabar com a Terra, se nós estivéssemos nesse controle, nós já tínhamos acabado. Então, a Terra só vai acabar quando Deus permitir. Claro, não seja um crente porcão. Fala para o seu irmão do lado aí. Não seja um crente porcão. Joga o lixo no lixo, separa os lixos, né, reciclado, do lixo comum. Por favor, não jogue lixo na rua. Então Deus fez todas as coisas e Ele as mantém. E a onipresença dEle
É a câmera que cuida de todas as coisas, protege todas as coisas. Segundo aspecto da presença de Deus, e agora a gente já começa a caminhar para um lugar mais profundo em Deus, é o aspecto da presença manifesta. Quando Deus ele se apresenta, ele se comunica, ele vem ao encontro do homem. Do nada, irmãos, você não estava orando, você não estava numa campanha de 40 dias para receber uma bênção. De boa, a gente está lá vivendo a nossa vida. Quantas vezes a gente vê isso na palavra de Deus? As pessoas lá de boa, e aí de repente, Deus, a presença de Deus. E na maioria das vezes uma teofania, ele vem de uma forma que a gente consegue ver, ouvir, se comunicar, sentir, ofertar, tocar. Gênesis, olha que tremendo, Gênesis capítulo 32. Capítulos 32, versículos a partir do 24. Eu não mandei esse? Mandei. Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Ele estava como? Sozinho. E olha só, irmãos, não fala em momento nenhum que ele estava orando, que a gente sabe da história, que ele estava num perrengue lascado, que ele estava bolado, morrendo de medo do irmão dele, tinha aprontado pra caramba. Então ele estava ali meio na segunda, né? Esperando alguma coisa ruim acontecer. Mas aqui não fala que ele estava orando, clamando a Deus, que ele fez a oração certa para destravar a presença de Deus e ela vir até ele. Não, olha o que o texto diz. Ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem. Você lembra quando esse homem chegou na sua vida? Ele chegou na minha vida no pior momento da minha vida. Eu ainda estava sob efeito de crack quando ele apareceu para mim. E ele sequer respeitou a minha decisão, porque eu não queria encontrar com ele, eu estava magoado com ele. Mas ele foi lá me encontrar. Tudo bem que minha mãe, minhas tias estavam orando, mas eu não, estava duro quando ele apareceu para mim. O homem lutou com ele até o amanhecer, e quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação, o quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. E ele respondeu: Jacó. Que doideira, né? Não sabe o nome dele. Eu não vou falar de Jacó como eu estou falando do homem. Então eu não vou me ater aos detalhes de Jacó. Amém? Vamos seguir falando do homem. Do homem Deus aqui, tá? Esse aqui é uma teofania. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, monte de Deus. O que ele estava fazendo, irmãos? Estava no último dia da campanha de jejum e oração. Já tinha buscado muito. Sim ou não? Não, ele estava lá cuidando, trabalhando. A gente olha aqui uma pessoa pastoreando, já imagina um pastor pregando, né? Os manos estavam trampando, ele trabalhava cuidando das ovelhinhas. E é mó trampo. Que é um bichinho, irmãos, teimoso, fujão, vacilão. Vira e mexe, a ovelhinha está moscando, aí tem lá que proteger, que vem o inimigo tentar pegar. Então ele estava trampando. Tinha os animais, né? Os leões, os ursos que apareciam lá para tentar devorar. Então, fala assim comigo: Deus pode aparecer lá no meu trabalho. Seja no comércio mesmo, no mundo corporativo. Fala isso, seja lá no mundo corporativo, ou seja, enquanto eu estiver lavando louça, lavando o banheiro, cuidando dos meus afazeres,
Deus simplesmente, de repente, pode aparecer. Aleluia. Se isso não mexe com o teu coração, eu não sei o que mais pode mexer com o teu coração. Gênesis capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 1. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. O que ele estava fazendo? De boinha na porta da casa dele, sossegado, tranquilo. Que hora que ele estava lá? Meio-dia, na hora mais quente do dia, tomando um solzinho. Ele já era tiozinho, né? Com vitamina D, é super importante. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, próximos dele. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Imagina isso, irmão. Como que ele sabia que não eram pessoas comuns? Você imagina a presença, você imagina o ambiente que envolvia aqueles homens. Porque de longe ele já percebeu do que se tratava. E ele disse: meu Senhor, se achar por bem favorecer esse servo seu, não passe por mim sem fazer uma parada. O que eu mais temo, que nós estejamos ocupados demais para perceber a presença dele, correndo com a liturgia, correndo para fazer as coisas, sem perceber que ele está lá. Nos tornarmos ativistas. Ele percebeu a presença dele, percebeu de quem se tratava e falou: fica aqui, não vai embora sem ficar um pouco aqui. Deixe que lhes traga um pouco de água para que os pés descansem debaixo dessa árvore. Vou também trazer a vocês o que comer para que recuperem as forças. Depois de terem ficado com esses teus servos, sigam em frente. Está bem? Faça como você disse, responderam. E aqui a gente percebe que se trata de uma teofania, porque anjos não aceitam ofertas, não aceitam adoração. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa. Vou ensinar a receita do pão para a mulher, né? Pegue 3 ceias da melhor farinha, amasse-a, faça uns pães. E depois correu até onde estava o rebanho, escolheu um novilho bom e tenro e deu a um servo. Irmãos, tem muita riqueza aqui. Tem muita riqueza. Sabe por que muitas vezes a gente retém o dinheiro, retém a oferta, retém o sacrifício, retém ir lá na despensa e pegar o melhor, pôr a mão no bolso, retém vir aqui, limpar a igreja, fazer as coisas, reformar, dar o melhor, porque nós não estamos vendo Deus. Me desculpe, mas essa é a verdade, porque o que você reteria, se você soubesse que você está diante de Deus, fala para mim, o que você não daria para Ele, o que você não faria, aquele que te salvou, aquele que te tomou das trevas, do charco de lodo, te livrou do inferno, da ira de Deus, o que nós não faríamos para Ele? Ele correu para fazer o melhor, porque ele sabia que estava diante da presença de Deus. E aí nem precisou fazer apelo, não tinha ninguém com um sermão para falar sobre oferta. Foi automático diante da presença do rei. É lógico que eu preciso ofertar, eu preciso demonstrar a minha gratidão a essa presença nobre. Trouxe coalhada, um novilho que havia sido preparado, pôs tudo diante deles. Enquanto comiam, Abraão ficou em pé, perto deles, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse:
voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. E a gente já sabe, né? Ela estava lá escutando, e ela rachou o bico, pensando que, poxa vida, como isso? Ninguém é o mesmo depois de um encontro com Deus. Ninguém é o mesmo. E tem muitos outros versículos, irmãos, sobre a presença manifesta de Deus. Certamente você está lembrando de algum aí, de algum momento aleatório que Deus do nada resolve nos fazer uma visita. Aliás, irmãos, sempre foi assim, né? Ele decidiu nos fazer para Ele, sim ou não? E aí a gente pisou na bola, fez tudo errado, perdemos a presença. E aí o que Ele fez? Ele dá um jeito de, no meio do deserto, se estabelecer, ficar lá no meio do povo, para continuar se relacionando conosco. Depois no templo, Ele dá um jeito de ficar no nosso meio, de fazer uma conexão. Quem que deu um jeito, irmãos? Quem foi que conseguiu atrair a presença de Deus ao ponto de fazer Ele vir? Se não foi Ele mesmo que quis. Ele quis. Ele nos quer. Ele quer você, Ele quer sua família. Uau, como que pode? Ele quer. Ele nos quer. Nunca nós vamos querer a Deus o tanto que Ele nos quer. Nunca, nunca, jamais você vai poder buscar a Deus e ofertar por Ele mais do que Ele fez, mais do que Ele quis e ofertou por você. Nunca. Outros exemplos da manifestação de Deus é quando do nada alguém para a gente na rua e fala: é assim, ó, Deus está falando assim, assim, né? Uma irmã do coque tinha uma dessas, irmãos. Eu sei que é meio ruim o que eu vou dizer, mas é um testemunho. Bem próximo a um lugar onde eu ia buscar droga. Tinha uma escadaria e tinha que passar por ali. Na época tinha que passar por ali. E tinha umas casas do lado. Pois tinha uma mulher que ficava ali todo dia orando. E a gente subia ao som da oração daquela senhora. E vira e mexe, ela me vendo subir, ela falava: esse não é o seu lugar. Deus tem uma obra na sua vida. Então Ele nos persegue. Presença manifesta de Deus nos persegue. Momentos que estão tudo muito difícil, muito complicado. E aí de repente aparece alguém na sua casa, aparece alguém para trazer uma palavra. Deus se manifesta. Se o objetivo da presença onipotente de Deus é mostrar que Ele ouve, Ele vê e Ele conhece, o objetivo da presença manifesta é mostrar que Ele quer ser conhecido. Que Ele nos conhece, tranquilo, sim ou não? Estou sabendo que Ele me conhece, muito melhor do que eu. Antes da palavra vir à boca, Ele já sabe. Conhece todos os meus pensamentos, sabe tudo a meu respeito. Mas Ele se manifesta porque Ele não só quer nos conhecer, Ele também quer ser conhecido. O que você pensa sobre isso? Esse Deus quer ser conhecido. Ele quer se revelar para nós. Ele está perto, onipresença. Ele quer se revelar, presença manifesta. Ele quer ter um relacionamento pessoal, presença relacional. 3 aspectos da presença de Deus. Onipresença, fala comigo, 3 aspectos da presença de Deus. Onipresença, presença manifesta, presença relacional. Irmãos, agora é um outro tipo de relacionamento com a presença. Esse lugar de relacionamento é para quem quer, é para quem responde, é para quem busca, é para quem foi tocado por Ele, mas precisa mais dEle do que das coisas que Ele pode fazer.
nós damos uma resposta, a presença manifesta, fazemos do Senhor nosso melhor amigo, o nosso conselheiro. Começamos a nos tornar íntimos dele. Objetivo final da presença de Deus. Amém? Estamos caminhando para resposta absoluta a essa pergunta. Para que Deus revela para nós a sua presença? Porque Ele quer ser íntimo de nós. Deus revela o seu poder, sua grandeza, sim ou não? Sua glória, o seu caráter. Mas o que mais Deus quer revelar é o seu coração. E nós nos contentamos muitas vezes só com as coisas que Ele pode fazer. Eu quero te convidar, se você ainda não entrou nesse lugar de intimidade com Deus, a conhecer a presença relacional dEle. Eu chego a dizer, irmãos, que toda obra, nós aguardamos e ansiamos e temos a obra de Jesus como a obra central da Bíblia, sim ou não? O sacrifício de Jesus, a plenitude dos tempos aponta para Jesus. Mas sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se a plenitude dos tempos e a obra total da Bíblia aponta para Jesus, Jesus também está apontando para um lugar. E sabe qual lugar Jesus está apontando? Para o Pai. Você precisa conhecer o Pai. Você precisa ter um relacionamento com o Pai. Conversar com Ele. Nós passamos horas assistindo palestras de homens falando sobre prosperidade, de como adquirir riqueza. Mas quanto tempo nós passamos perguntando para Deus essas coisas? Eu não estou querendo lacrar não, irmãos, é verdade. É uma pergunta de coração. Quanto tempo nós passamos perguntando para Deus qual é o melhor jeito de fazer as coisas? Como adquirir riqueza, como produzir riqueza, como é que sai das dívidas? Como faz para ter uma vida equilibrada? Como é que faz para ser um bom marido? Como que faz para honrar os pais? Como que faz para suportar esse tempo que nós estamos aqui no mercado de trabalho? Sim ou não? Que é uma doideira. Nunca você sabe, irmãos, é uma coisa insegura. Você não sabe se estão gostando, se vão te mandar embora, se você fica, sai, não é um negócio doido. Que tal se a gente se conectasse tanto com Deus que Ele pudesse falar de qualquer assunto conosco? Até mesmo sobre como vencer esse pecado que nós estamos lutando há tanto tempo. Como deixar de ser essa pessoa ruim ou violenta, mau caráter, mentirosa, não sei qual que é o pecado que você está aí lutando. É sobre isso, irmãos. Eram as coisas que eles conversavam no jardim, Deus e os seus filhos. Porque se o reino de Deus é paz, justiça e alegria, por que não parece assim muitas vezes para nós? Talvez porque nós estamos longe da presença relacional de Deus. Se você se relaciona com uma pessoa pacífica, você sabe o que eu estou falando. Eu sou um turbilhão. Catarata, Foz do Iguaçu. Mas a minha esposa é um lago tranquilo. Ela é de boa. E aí ela me acalma. Ela é otimista, ela fala coisas positivas, senão vai ficar tudo bem, dá tudo certo. Nunca ela foi do tipo, quem vence na desgraça? Você conhece alguém assim? Você conta uma coisa ruim, a pessoa conta uma pior. Aí você conta uma pior, ela conta uma pior ainda. É uma desgraça, conversa ruim da bexiga. Parece uma competição para ver quem se lascou mais na vida. Minha esposa não é assim, ela é de boa. Ela fala, não, vai ficar tudo bem, Deus proverá.
Ele está conosco. Você não lembra que teve outras vezes que a gente estava passando coisas parecidas e aí Ele veio, Ele resolveu, Ele deu sabedoria. Uau! Que bom, que gostoso. Então é muito bom, irmãos, quando a gente se relaciona com Deus e encontra nele esse lugar. Eu creio que a igreja vitoriosa, irmãos, a igreja dos últimos dias, vai ser a igreja que tem os ouvidos encostados no peito de Deus, está ouvindo o que Ele está falando para fazer agora, para onde ir agora, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com a comida, se é tempo de jejuar, se é tempo de guardar. Mas se nós não estivermos ouvindo Deus, irmãos, talvez num momento de perseguição, escute o que eu estou te dizendo, isso é profético. Não dê tempo de você buscar conselho no teu líder, no teu pastor. Não vai dar tempo de ouvir uma palestra no YouTube de como sair dessa. E aí, se você não ouve a Deus, você vai ficar extremamente perdido. Só faz sentido tudo que a gente vive como igreja, irmãos, toda essa loucura, essa correria, essa agenda, se nós tivermos uma relação com Deus, um relacionamento com Deus. Porque senão nós vamos chegar diante dele apontando tudo o que nós fizemos. E o que o texto diz? Eu não te conheço, cara. Eu não te conheço. Como é que você vai morar aqui comigo? Não é assim não. Você leva para morar na tua casa quem você não conhece? Sei lá o que você está fazendo para Deus, sei lá como que está a sua agenda. Eu só quero te perguntar se você está conversando com Ele, se você anda abrindo o seu coração para Ele, falando tudo para Ele. Às vezes a gente fica longe desse lugar. E faz um tempo que Deus me trouxe de volta. Eu acho que é por isso que eu estou extremamente quebrantado nesse lugar. A gente vai fazendo um monte de coisa, e aí de vez em quando Ele quebra mesmo a gente, quebra. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui estão sendo quebrados? Você sente que você está sendo moído assim. Eita, Deus está me pegando, velho. Pega na finança, pega na saúde. Que é onde vai pegar, né, irmãos? É onde pega. Você fala assim, mas isso aqui não é o diabo não. É Deus, Ele está me pegando. E muitas vezes Deus aperta mesmo, irmãos. Ele deixa as coisas ficarem difíceis, só para a gente voltar para Ele, voltar para a presença dEle, voltar a falar com Ele, voltar a buscar Ele. Esse é o objetivo final da presença de Deus. Ele se apresenta ao homem para ter um relacionamento. Deus não quer nos surpreender com o seu poder ou com sua grandeza, sua força. Ele quer nos revelar o seu coração. Nós precisamos dar uma resposta, irmão. Se você está aqui nesse culto, mesmo você que nos visita, é porque Deus se manifestou para você. Se você está aqui participando da vida da igreja, é porque Deus se manifestou para você. Mas agora chegou a hora de nós darmos mais um passo, que é termos um relacionamento íntimo, pessoal e apaixonado com Ele. Eu já vi alguns pastores falando que essa linguagem é uma linguagem efeminada. Que não é assim não, meu, que Deus é isso mesmo, Deus deu pra gente condições de resolver tudo, e aí você vai lá e resolve. Que fica esse romance com a presença, com Deus, é uma coisa meio efeminada. Irmãos, eu não estou nem aí para o que pensam. Eu sei o que eu vivo com Deus, e eu sei qual é o resultado desse lugar. Quem acha que Davi era um tanto quanto efeminado? O rei Davi, com a sua espada grudada na sua mão, de tanto sangue que ele tinha de pessoas que ele havia matado. E quando a gente vê esse homem se relacionando com Deus, irmãos, é disso, é isso aí. Não é fragilidade humana. A gente não está falando aqui de ser frágil, não saber fazer as coisas, ou não querer governar. A gente está falando, irmãos, de um lugar em Deus.
E que aí quando a gente sai desse lugar para as batalhas, ou quando a gente vive em intimidade com Ele e vai para as batalhas da vida, nós temos força para conquistar, nós temos coragem, ânimo. Salmo, capítulo 63, no versículo 1, diz assim: ó Deus, o Senhor é o meu Deus, eu o procuro ansiosamente, a minha alma tem muita sede do Senhor, nessa terra seca, cansada e sem água, todo o meu ser deseja estar com o Senhor. Eu contemplei no seu templo, eu fui no culto, eu vi o seu poder e a sua glória, mas o seu amor é melhor que a própria vida. Sempre o louvarei, levantarei as minhas mãos para adorá-lo e ficarei satisfeito. Como? Como se tivesse comido a melhor refeição. Os meus lábios louvarão com alegria. Quando estou deitado, lembro do Senhor e penso no Senhor toda noite, porque o Senhor é a minha ajuda, e eu canto de alegria à sombra das suas asas. A minha alma está unida ao Senhor, e a sua mão direita me segura. E os que querem me matar serão destruídos, descerão ao fundo do túmulo, eles serão mortos pela espada, e seus corpos serão comidos pelos animais selvagens. Mas todos os que te amam o louvarão. Percebe, irmãos, que tipo de pessoa, que tipo de oração, que tipo de relação é essa? Ou seja, quanto de comida a gente precisa comer para ficar satisfeito? O que mais que a gente precisa, irmãos? Ele está dizendo que a satisfação dele está em Deus, esse rei que tem um trono, servos, vive num palácio com a melhor das comidas, com tudo que ele precisava, super bem de vida, coloca a sua satisfação em Deus. Interessante que aqui ele fala que viu o poder, ele viu a glória, ele viu os grandes feitos do Senhor, mas o seu amor supera tudo isso. Eu não quero, irmãos, ter visto o poder de Deus e não ver Ele. Eu não quero só saber que Ele cura as pessoas, que Ele faz milagres e grandes coisas, prospera pessoas, e não estar com Ele. Nós precisamos dEle, precisamos da presença dEle. Ainda um salmo, capítulo 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, Tu és o meu Senhor. Tudo o que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Esquece, irmão, seu futuro não está na mão do seu patrão e nem do presidente da república. Nosso futuro está na mão de Deus. E eu estou vendo que Ele cuidou bem de você até aqui, que você está bonito pra caramba. Ninguém está abatido sem comer e nem maltrapilho. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Olha que carinho, irmãos. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar.
Por isso o meu coração está feliz e alegre. Por quê? Porque o Senhor está com ele. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque tu, Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Para sempre. Felicidade e alegria na presença de Deus para sempre. O desejo de Deus, papaizinho, desde a criação, não foi apenas se apresentar para nós, mostrar como Ele é poderoso para ter feito tudo e falar: está vendo aí? Tudo isso fui eu que fiz. Ou simplesmente manter as coisas. Já seria bom, né? Se Deus só sustentasse todas as coisas, como Ele faz. Não, Ele ainda se manifesta e Ele ainda propõe uma relação. Tão forte, irmãos, que quando nós pecamos no Éden, o salário do pecado é a morte, sim ou não? Deus poderia, como um chefe, como alguém que está irado, justo, ter imediatamente acabado com a vida daquele casal. Mas olha como Deus fez o homem para a relação. Mesmo quando nós pecamos, o que Deus fez? Foi lá encontrar com eles, falou com eles. Ele foi pessoal, ele se relacionou com o homem. Pô, vocês fizeram isso? Estou escondido. Por quê? Estava pelado. Mas quem falou? Você comeu lá da árvore. Foi essa mulher. E aí Deus, a Bíblia fala que Deus fez uma roupa. Irmão, você quer um Deus mais próximo que esse? Ele foi lá e fez uma roupa. Com as suas próprias mãos, Ele fez uma roupa para o homem. E ao contrário do que a gente pensa que é só um castigo, o fato de Ele ter expulsado o homem do jardim do Éden não é um castigo, irmãos. Ele teve que fazer isso. Ele chega a dizer: nós precisamos tirar eles daqui, porque senão eles vão viver para sempre assim, em pecado. Então foi ainda algo bom. Falou assim: vamos tirar eles daqui, porque se eles comerem da árvore da vida, eles vão viver eternamente assim, não vai mais ter o que fazer. E aí eles saem, são expulsos do jardim. E aí começa, irmãos, Deus Pai dando um jeito de voltar para eles, dando um jeito de falar com eles. Eu sempre costumo dizer: não abusa da graça de Deus, não brinca com a graça. Mas se você não está legal, se você tem algum pecado aí que você não consegue se livrar, e você se sente a pior pessoa do mundo, mais pecador, deixa eu te dizer algo: Deus está te procurando assim mesmo. Ele está te procurando assim mesmo, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de qualquer pecado. Agora, enquanto é tempo, enquanto Ele ainda está aqui para nos salvar, busque a Deus, busque a presença dEle. Para de bobeira. Eu converso com algumas pessoas e falo assim: pastor, mas é que eu não consigo, você não tem ideia, eu estou preso num monte de coisa. Eu falo: mano, não quero nem saber no que você está preso. Vem para a igreja, para a célula, vem para o culto, vem para a vigília. Ah, mas é que eu tomei um negócio de domingo, eu acabo tomando um negócio. Então você toma esse negócio e vem para o culto. Porque só tem um lugar que santifica: o santo. Na presença de Deus, nesse lugar santo, é onde nós somos santificados. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Ninguém. Só Ele é bom. Ele está tão interessado na relação, irmãos. Deus está tão interessado na relação, que Ele veio aqui. Fique de pé. Ele veio aqui em figura humana. Jesus é a presença manifesta de Deus. Mateus 27:51 diz: então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram.
dizendo que agora está acessível, a presença está acessível. Que cortina do templo é essa? É o que separava o homem de Deus, da presença de Deus, do santíssimo lugar. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são um povo escolhido, um reino formado de sacerdotes, uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as obras maravilhosas daquele que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Dá para voltar para casa, mas dá para acessar a presença dele, porque Jesus abriu o caminho. Jesus nunca se apresentou dizendo: eu sou o fim. Ele se apresenta dizendo: eu sou caminho. Caminho é para percorrer, caminho é para caminhar. Jesus é o caminho para onde? Para Deus. Escuta isso em nome de Jesus. Deus quer ser o seu amigo. Deus Pai quer te conhecer. Ele quer conversar com você. Se o teu pai aqui da terra te traumatizou e essa palavra pai te machuca, esse pode apenas ter sido a pessoa que Deus usou para te trazer aqui na terra. Certamente foi, porque o seu pai, ele te ama, ele é perfeito, ele sonhou com você. Nós fomos feitos para o Pai. Jesus é o nosso irmão, e o Espírito Santo nos leva ao coração do Pai. Ele fala tudo o que ele sabe do Pai. Escuta, lê sobre a função do Espírito Santo e de Jesus. Você vai ver que os dois estão apontando para o Pai. É o Pai, é o Pai. O Pai está te chamando de volta para casa. O Pai está te chamando para a mesa. O Pai está te chamando para um relacionamento. Mateus 7:22 diz assim: no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio, nem em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Eu, porém, lhes direi abertamente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, todos vocês que fazem o mal. Ué, mas eles acabaram de falar que fizeram um monte de coisa boa. Fizeram um monte de coisa boa, fizeram milagres, expulsaram demônios, profetizaram. Tudo isso sem Deus, irmãos, é macumba, é feitiçaria. Fazer a obra de Deus sem ser amigo de Deus é feitiçaria. A maior obra de todas Deus já realizou, e é para trazer a gente de volta para casa. Feche seus olhos. Eu sei que o Pai está abrindo para alguns aqui, descortinando os seus olhos para Ele, para a presença dEle. Se você reconhece que precisa ter um encontro com o Pai, escuta o que eu estou dizendo. Existem pessoas aqui que têm um relacionamento muito bom com Jesus e com o Espírito Santo, mas não têm um relacionamento com Deus Pai. Mas eles não são a mesma pessoa, pastor? Sim, são a mesma pessoa, cada um com uma função diferente. E você precisa conhecer o Pai. Só você que sente que precisa avançar no relacionamento com o Pai, sai do seu lugar e vem até aqui.